outro assunto do dia que está relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que usou as redes sociais para criticar o Supremo Tribunal Federal por, dentro de um curto espaço de tempo, ter liberado o inquérito do golpe para julgamento e marcação das sessões para os dias 25 e 26 de março. Bolsonaro disse que parece que o processo legal no Brasil, funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Bolsonaro e lideranças de direita, só lembrando, têm feito um chamamento para o ato no próximo domingo, no Rio de Janeiro, na tentativa de pressionar aí pela anistia dos atos, dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. E hoje também a gente teve mais um desdobramento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade manter a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, no governo de Jair Bolsonaro. O militar foi preso em dezembro do ano passado por tentativa de interferir na investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E a gente vai agora receber o advogado criminalista, professor de Ciências Penais, Fabiano Flório, que vai falar conosco e explicar melhor sobre esse rito processual. Será que está indo rápido demais? Será que não está? Será que as críticas têm fundamento? Será que não? Será que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso ou não? Como que funciona esse processo? E é por isso que a gente está com o professor. Professor, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada, viu? Boa noite, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Boa noite a todos que nos assistem. E vamos desvendar esse caso, pelo menos na questão processual, Isso, o professor que está numa agenda no Rio de Janeiro e gentilmente, interrompeu essa agenda para conversar conosco, e desde já agradeço mais uma vez. Professor, tem fundamento que o ex-presidente Bolsonaro fala a questão da rapidez nesse rito processual, porque no mesmo dia o ministro Alexandre de Moraes liberou a denúncia para julgamento, e determinou que fosse na primeira turma, até por uma orientação do próprio Procurador-Geral da República, que havia trazido lá uma série de explicações e comentários a respeito de argumentos da defesa, um deles de que essa denúncia estaria na primeira turma do Supremo. E poucos minutos depois, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, já marcou dias 25 e 26 o julgamento dessa denúncia. Primeiro, vamos saber, esse prazo foi rápido na visão do senhor, o senhor que lida com essa questão? Os julgamentos, Adriana, no Supremo Tribunal Federal, eles costumam ter um prazo alongado, Por quê? Imagina só, quando nós temos julgamento na primeira instância, nós temos lá julgando ali a comarca. Quando vem para o tribunal de um estado, você está julgando ali todo o estado. Quando você vai subindo, vai reduzindo. Nós temos o STF julgando processos do país todo, dentro de uma questão constitucional ou que tenha aí a questão do foro privilegiado. Então, realmente, demora um pouco mais para a análise desses processos. Só que nós temos uma coisa vinculada à outra. Nós temos pessoas dentro deste processo que estão presas. E tem que determinar uma duração razoável de um processo, porque eu não posso deixar uma pessoa preventivamente presa esperando um julgamento que vai se perpetuar no tempo. Tem que se julgar um pouco mais rápido quando você tem processos, análise de processo que temos pessoas presas em decorrência desse processo. Larissa Arantes conosco também. Lari, com você aí, pode ficar à vontade para fazer as perguntas ao professor. Obrigada, Adriana. Professor, a gente viu o ministro Cristiano Zanin marcando 3 sessões, 2 no dia 25 e mais uma no dia 26. Também, com base na experiência do senhor, essas 3 sessões nesses 2 dias deverão ser suficientes para analisar esse caso, se vai haver o recebimento dessa denúncia, se torna ali aquele núcleo 1 da denúncia, se torna todas aquelas 8 pessoas podem se tornar réus. Na avaliação do senhor, vai ser suficiente essas 3 sessões ou existe uma possibilidade de que isso seja também ampliado, mais algumas sessões, isso seja jogado para a semana seguinte, enfim.
para entender mesmo um pouco do rito, professor. Boa noite, Larissa. O que acontece? Em tese, sim, tá? Num primeiro momento é suficiente para fazer essa análise. Mas, sendo necessário, pode ter uma nova sessão. A gente não pode esquecer que é um processo complexo, com pluralidade de réus, nós temos alguns réus aí dentro do processo, muitas provas para serem analisadas. Lembrando, esse momento nós não estamos julgando o mérito do processo. Nós não teremos um julgamento aí de culpabilidade, nós não teremos um julgamento agora para quem nos assiste, culpado ou inocente. Não. Esse julgamento é um julgamento mais simples sobre a admissibilidade da denúncia, para saber se a denúncia apresentada pela Procuradoria ela segue os requisitos determinados pela lei. Então, é um julgamento, em tese, mais rápido. Então, acredito que, possivelmente, as 3 sessões serão suficientes. Agora, professora, em relação ao prazo, né, do Paulo Gonet para apresentar a denúncia, a gente tem uma pergunta, na verdade um comentário aqui no nosso chat, deixa eu só achar aqui, é uma pessoa falando que o Paulo Gonet demorou muito para fazer a denúncia, tanto que a defesa argumentou que deveria ter, né, um prazo também, se não me engano, essa denúncia ficou com o Paulo Gonet há 83 dias, tanto que a defesa argumentou que deveria ter o mesmo prazo para apresentar a defesa. Né? Então, as defesas dos indiciados pediram esse prazo alongado, que foi negado. Esse tempo foi um tempo ok, é o que normalmente acontece mesmo. A defesa deveria, na visão do senhor, ter esse prazo mais alongado também para apresentar as argumentações, os 83 dias. O Braga Neto pediu também 15 dias depois, o que foi negado. Como é que funciona isso? O que acontece? A gente tem que pautar isso daí pela razoabilidade. O Ministério Público, né, a Procuradoria, para o oferecimento da denúncia, levou quase 90 dias. Ou seja, se levou tanto tempo para oferecer a denúncia, significa dizer que nós temos um número excessivo de provas aí, de objetos para ser analisado dentro do processo, tá? Não foi uma análise simples da noite para o dia, tanto que demandou esse número, né, de dias. E se o Ministério Público demandou esse número de dias, o correto seria que a defesa tivesse para ela também esse número de dias para apresentar aí a sua resposta a essa acusação, aí, essa defesa preliminar, por assim dizer. Por quê? Porque se é complexo para a análise do Ministério Público, também é complexo para a análise da defesa. Então, dentro de um princípio de paridade de armas, de igualdade dentro do processo, para a acusação e para a defesa, nós precisaríamos, sim, de ter essa análise aí de temporal. Agora, nós precisamos também deixar claro uma questão, que é o seguinte: nós temos pessoas presas nesse processo. Quanto mais demorarmos a análise do processo, mais tempo, se a pessoa não for solta, e hoje acontece o julgamento, por exemplo, aí do Braga Neto, que foi mantido a prisão, mais tempo ficará preso. Então, é uma análise até muito complexa de fazer. De paridade de armas, eu entendo que a defesa, sim, deveria ter o mesmo prazo que o Ministério, que a acusação teve aí através da Procuradoria. Mas, por outro lado, analisando a prisão, a defesa tende a querer um julgamento mais rápido. Professor, agora falando das sessões em si, só para a gente entender, né? Nessas sessões, os advogados ali de todos os denunciados se manifestam, podem ser pedidas novas diligências, convocar novas testemunhas. Como que fica, né, o contexto, a configuração dessas sessões que vão acontecer no fim de março, professor? Lembrando, é um processo de extrema complexidade, é um processo que nós não temos esse processo aqui no país com uma complexidade tamanha há anos, né? A última vez que poderia ter sido apurado isso foi realmente na ditadura, sem entrar no mérito se aconteceu ou se não aconteceu, isso tanto para a acusação ou para a defesa.
Então, essa análise ela tem que ser muito detalhada, muito assim, minuciosa e com o direito de defesa de todos tem que ser preservado. O que dá o direito aí, então, e podemos até ter um alargamento aí do entendimento da lei para que a defesa possa se manifestar e, no meu entendimento, na minha experiência e dentro de tudo que nós vamos ocorrer aí, a defesa tem que se manifestar. Agora, é um argumento também da defesa, professor? A defesa pode usar como argumento, por exemplo, o fato desse rito ter sido rápido demais ou esse prazo ter sido curto demais. Isso pode ser um recurso utilizado mais para frente? Pode ser um recurso utilizado. Porém, Adriana, o que acontece? É um recurso muito periférico, sabe? É uma questão, tem que deixar, para que a defesa possa ter isso, ela tem que demonstrar o prejuízo para a parte, tá? Que cada cliente ali, cada réu dentro daquele processo, ele teve um prejuízo com a velocidade do processo. Mas veja bem, se de um lado, olha que coisa interessante, se de um lado eu tenho a defesa já falando que o processo é muito rápido, desse mesmo olhar, eu tenho a defesa falando que o Ministério Público demorou muito para apresentar a denúncia e eu quero também esse prazo. Então, o que demonstra assim, uma certa fragilidade nessa tese. Na argumentação, né? Lari. Professor, exato. Em relação aos demais denunciados, né? A gente viu que vai a julgamento, portanto, esse núcleo 1. Existe alguma expectativa em relação ao... Porque no total foram 34 pessoas, né? Existe alguma expectativa de quando essas outras pessoas também terão ali essas questões analisadas para ver, né, se vão se tornar réus de fato ou não? E aí eu até complemento, professor, antes da resposta, só aproveitando o gancho aqui da Larissa, porque há algumas pessoas, principalmente do espectro de esquerda, acreditando que esse julgamento, esse caso, né, seja desse primeiro grupo, esteja resolvido e o Bolsonaro, por exemplo, já se tornaria réu. E a situação já estaria mais resolvida até setembro. Agora, outras pessoas acreditam que esse processo demore ainda para ser decidido até o ano que vem, que é um ano de eleições. Aí eu queria saber também um pouco dessa expectativa, se demora ou não. Vamos lá. Nós não temos a expectativa já para análise do restante, tá? Não tem nada ainda que indique que vai ser algo muito rápido, mas não vai ser num prazo alongado também não. Até porque, senão você não consegue ter a defesa se torna em prejuízo, porque ela não consegue analisar todas as provas, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, não é um prazo muito alongado, apesar de não ter uma expectativa para afirmar se vai ser rápido ou não. Agora, olha que questão interessante. Às vezes eu escuto assim, Adriana, o Supremo Tribunal Federal ele é muito político, porque os ministros são indicados pelo presidente, e como funciona isso, então ele fica tendencioso. Eu não vou entrar no mérito aqui de tendência, mas quando a gente analisa os poderes, nós temos a separação dos poderes. Contudo, o judiciário é um poder dentro da nação. E ele tem sim um viés político. Ele não pode se submeter a um viés político tendo parcialidade. Isso que não pode acontecer. Tá? Mas ele tem sim como esse viés político. Dentro desse viés político, ele tem que julgar com imparcialidade. E dentro dessa imparcialidade, espera-se que ele cumpra a justiça na melhor forma, tá? Dando uma resposta tanto para quem está dentro do processo, dentro de uma razoabilidade, assim como para a sociedade. A sociedade tem que ter, a lei, o Poder Judiciário tem que ter credibilidade com a sociedade. Então, se espera que esse processo ele tenha uma duração razoável, mas que essa duração seja, como eu disse, razoável, e não atropelada
para que tenha uma resposta com cunho exclusivamente político. Isso é que nós esperamos, tá? Dentro de uma razoabilidade, principalmente se tivermos pessoas presas dentro do processo, aí ok, mas julgamentos rápidos por meramente cunho político, eleitoreiro, é tudo que nós não esperamos do Poder Judiciário. E em relação aos outros indiciados que a Larissa citou? Sobre o prazo também do processo. Ah, tá. Então, nós não temos ainda um prazo bem definido para esses demais acusados, investigados ainda, né, dentro desse processo. Mas, como eu disse, espera-se essa razoabilidade para que dentro desse demais, vamos chamar de demais núcleos, porque aqui, esse primeiro processo, nós estamos dentro do núcleo, né, que seria o núcleo central do processo aí, mas os demais está ligado dentro de uma linha cronológica e uma linha de entendimento única. Não tem uma quebra. Nós temos dentro de uma linha única, tanto que não está analisando um único crime dentro desses processos. Um dos crimes que está sendo analisado é uma organização criminosa. Então, para comprovar a organização criminosa, tem que comprovar a ligação íntima entre essas pessoas com definição exata de cada conduta dentro dessa organização. E isso entre os demais acusados. Se eu deixo muito tempo para analisar o segundo processo em cima disso, me demonstra aqui uma quebra clara de que essa organização possa não ter existido. Lari. Sim, professor, só uma dúvida de rito também. Quando essas sessões na primeira turma começarem lá no dia 25, existe alguma possibilidade de que seja apresentado um recurso, alguma coisa do tipo, para que vá a plenário e aí interromper a análise na primeira turma, ou isso não é possível? Existe sim. Por quê? Como eu disse, a análise do dia 25, né, e dia 26 também nós temos aí, das 3 sessões, é para analisar o recebimento, aí, a admissibilidade da denúncia. Ou seja, uma denúncia ela deve conter o fato, a descrição do fato, as circunstâncias do fato e a análise se realmente o fato, essas circunstâncias, encontram respaldo na lei, ou seja, foi contrário a um ordenamento jurídico que me dá a chance de processar a pessoa, né? Então, ali é a instauração de uma ação penal. O recebimento da denúncia, esse momento de admissibilidade, é que vai instaurar a ação penal. Bom, a defesa, uma das questões que ela analisa é a inépcia da denúncia. O que ela analisa da inépcia da denúncia? É que não estão presentes os requisitos ali para dar esse recebimento da denúncia, para que possa ter essa ação penal, então, contra as pessoas ali denunciadas. É possível, sim, uma vez admitida essa denúncia, ou dentro dessa sessão de admissibilidade, a defesa mover algum remédio jurídico constitucional para o pleno, para que a análise possa ser mais detalhada ou contrária a uma decisão ou outra. Impressionante, né? Quantas estratégias, né, existem dentro do direito, e aí as defesas, né, e acusações, enfim, vão lidando ali com esses instrumentos para tentar atender cada um, claro, seus interesses. Professor, muito obrigada pela participação, pela gentileza em nos atender. A gente que conversou, né, com o professor Fabiano Flório, ele que é especialista, né, professor especialista em direito penal. Então, agradeço demais a participação, principalmente por ter dado aí licença um pouquinho da sua agenda para falar com a gente, viu, professor? Que isso, Adriana, estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite. Uma boa noite, bom fim de semana também. Ô Lari, é aquela história, né? Cada um, então, lidando com o que lhe convém.
e a gente sabe aí, você bem matou uma charada, que é a questão do instrumento que possa, né, levar a plenário logo no julgamento aí dessas sessões da primeira turma. Enfim, vamos ver, né, de que forma que a defesa vai se comportar. Só lembrando também que o ex-presidente Jair Bolsonaro, lideranças de direita, tem feito um chamamento para o ato no próximo domingo no Rio de Janeiro, nessa tentativa de pressionar também pela anistia dos envolvidos dos atos de 8 de janeiro. E é interessante, Lari, na minha visão, que não deixa de ser uma forma também de pressionar o próprio Supremo Tribunal Federal, de mostrar também, né, que há um lado vivo, que há um lado que está atento ao que está acontecendo, né, mostrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e todos aqueles que estão envolvidos. Então, de certa forma, existe também esse movimento de apoio e de manter também a figura do ex-presidente de forma íntegra, vamos dizer assim, dentro do espectro político que ele pertence. Adriana, assim, vários pontos aí, eu acho que você trouxe para a nossa reflexão, mas só antes de entrar na questão do ato de domingo, dividindo aqui um pensamento, né, sobre como é importante a gente ouvir especialistas, como foi o caso do professor agora, explicando um pouco para a gente dessas questões, principalmente dos ritos, né, de recebimento ou não da denúncia, a primeira turma, as sessões, pode ir a plenário ou não pode, porque, a princípio, soa como um assunto chato, né? Mas saber sobre o rito no Supremo Tribunal Federal em relação à primeira turma é tudo tão específico. Não, é fundamental, né? É fundamental a gente detalhar, é fundamental a gente colocar isso em palavras palatáveis, né, em frases palatáveis para todo mundo que está nos acompanhando e para a gente, inclusive, porque, por exemplo, eu não sabia dessa possibilidade de ir a plenário mesmo depois de iniciada a sessão na primeira turma, por exemplo, né? Mas, enfim, o quanto é importante a gente detalhar e se aprofundar nessas questões para também não sair por aí falando algumas besteiras ou caindo em certos argumentos que não procedem, né? Então, assim, sempre muito fundamental superar essa barreira de mas esse assunto parece tão chato, para a gente se aprofundar e entender e passar, inclusive, a cobrar. Seja, por exemplo, se for um caso de Congresso, cobrar do parlamentar, se for em relação ao Supremo Tribunal Federal ou ao Judiciário, né? Explicar para colegas, para parentes, para familiares as coisas certinho, enfim, só essa breve reflexão, porque achei que as explicações do professor foram muito boas e muito claras, né, Adriana? Com certeza, e principalmente num ambiente polarizado, Larissa, acho que o que você fala é muito necessário, porque nesse ambiente político polarizado é tendencioso você ir, né, de forma muito veemente para um lado ou para o outro, né? E aí você abstrai todo e qualquer tipo de informação que não faz parte daquela linha de pensamento que você está tendo ou que você está seguindo. Então, é importante que você tenha esse olhar, e aí você é espectador, você que está acompanhando a gente, né? Que abra, né, esse olhar para que possa ver de certa forma o que está acontecendo. Então, e não falar, por exemplo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso dia 25. Não pode ser preso dia 25, né? Não é isso que está sendo julgado nesse momento. Então, é para você saber que se alguém falar isso, você tem condição de argumentar que não é bem assim. Você está entendendo o que está sendo julgado nesse momento. E é esse o nosso papel aqui também no Tempo News, trazer essas explicações, trazer essa fundamentação para que você tenha argumento, para você ter repertório, subsídio, né? Para que você possa saber argumentar também, mas argumentar com algo concreto, com algo de conhecimento, né? Com uma informação qualificada, né, Adriana? Exatamente isso vale para todos os assuntos, principalmente para aqueles que parecem muito chatos. E aí, Adriana, entrando nessa questão do ato de domingo a respeito da anistia, né? Eu comentava aqui na redação, inclusive, que esse ato vai ser um grande termômetro, né, Adriana, para a gente ver e observar vários pontos, e alguns deles você já destacou. Eu acho que o primeiro deles, né,
o tamanho da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, a capacidade dele de chamar as pessoas e fazer com que as pessoas estejam nas ruas no domingo, ainda que não seja um ato a favor, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o chamamento está sendo a respeito da anistia aos condenados, né? Oi, Adriana? É isso, em relação à anistia, né? Pela anistia. Em relação à anistia, exato. A gente vai ser um bom termômetro para a gente saber como que toda essa repercussão em torno da denúncia da PGR, da sessão de julgamento que já foi marcada no Supremo Tribunal Federal, como que isso está impactando o eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqueles que simpatizam com o que o ex-presidente defendia, aqueles que seguem votando em aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tudo isso vai ser capaz de levar muita gente para as ruas. E como isso vai ser recebido, pela direita em si, e 2, pela esquerda e pelos governistas, por exemplo, como que isso vai repercutir. Se for um ato grande, impactante, obviamente, a direita vai se utilizar e mostrar ali, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma figura extremamente importante, etc., etc., e apesar de estar inelegível para o pleito do ano que vem, é capaz de transferir votos para o seu escolhido, seja, por exemplo, Tarcísio de Freitas ou qualquer outro nome, e como que a esquerda vai fazer. Se for um ato grande, se vai ficar calado e deixar meio que tentar fazer a coisa morrer ali, ou se vai se utilizar daquilo para dizer, e aí dos argumentos do espectro ideológico da esquerda, que é um absurdo pedir a anistia dos condenados em 8 de janeiro, que eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, que eles estavam sim atentando contra a democracia. Então, esse é um ponto em relação aos termômetros, digamos assim. O segundo que eu coloco, Adriana, e aí vai ser um ponto para a gente observar a partir de segunda-feira, principalmente, quando o Congresso retoma as atividades, que esse ato sendo grande, vai ser capaz, ou pequeno, né, vai ser capaz de pressionar o Congresso Nacional a dar seguimento à tramitação do projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, vai se sentir pressionado a dar prosseguimento a essa proposta. A direita vai se sentir mais empoderada no sentido de pressionar Mota de fato, vai ter uma moeda de troca ali, vai ter algo para negociar. Aí a gente vai precisar observar a partir da próxima semana. E um terceiro ponto, Adriana, que eu acho que vale a pena também a gente ficar de olho nos atos de domingo, é qual será o teor dos discursos nos carros elétricos ali, de quem vai discursar, né? A gente viu há uns anos as primeiras manifestações ali desse espectro da direita, com ataques muito veementes ao Supremo Tribunal Federal. Depois houve, inclusive, um chamamento público para que os ataques não fossem feitos daquela forma. Então, vamos ver como que vai ser isso domingo. O Supremo Tribunal Federal vai estar no foco de novo? Vai ser tão atacado como já foi? Quem vai atacar o Supremo Tribunal Federal? Vai ser o ex-presidente Jair Bolsonaro ou vai ser, por exemplo, o pastor Silas Malafaia? Ou vai ser algum deputado, vai ser algum senador da direita? Isso também vale a gente observar para saber até que ponto, quando há uma crítica, quando há uma fala mais enfática, se de fato as pessoas estão endossando aquilo e estão repetindo a ponto de não se sentirem de alguma forma ameaçadas, né? Então, acho que 3 pontos para a gente observar, Adriana, e claro, né, já trazendo aí, já pensando numa repercussão na semana que vem, Dri.